Oi, vamos para outro filme super interessante? Pois, já sabe, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Um ladrão encontra um carro parado na rua, e decide abrir ele usando uma bola de tênis. Quando estava dentro do carro ele consegue roubar o aparelho de som, e depois ele mija no banco. Quando ele tenta sair percebe que está trancado. Ele tenta abrir as outras portas mas ele não consegue. Ele vai até o banco de trás e começa a chutar o vidro para tentar quebrar, mas também não funciona. Então ele acha uma chave de roda, ele começa a bater em todos os vidros mas não quebra de jeito nenhum. Ele também desmonta a porta tentando achar um jeito de abrir ela por dentro, mas acaba cortando seu braço na lataria. Ele desesperado arranca o carpete, mas percebe que era tudo feito de aço, e não teria como quebrar, assim não vê outras opções, então pega sua arma e atira no vidro, só que a bala ricocheteia e acaba acertando a sua perna. Ele tenta usar o celular mas estava sem bateria. Pensando que estaria com sorte, uma mulher aparece do lado de fora e começa a se maquiar usando o reflexo da janela. Ele tenta avisar a mulher mas ela não consegue ver nada dentro do carro. O ladrão começa a gritar e tenta usar a buzina mas a mulher não escuta nada, e vai embora. As horas se passam e ele acaba dormindo. No dia seguinte ele acorda com muita sede, e lambe a janela que estava úmida tentando matar a sede. Assim ele coloca o rádio de volta para escutar uma música e passar o tempo, mas recebe uma ligação. Era um homem que se apresenta como Dr. Henrique. Ele fala que é o dono daquele carro. Ele conta que já foi roubado 28 vezes na vida. E cansado disso ele resolveu se vingar do próximo que tentasse roubar ele. Uma armadilha que seria impossível de sair. Seria um carro blindado, à prova de som, e também com uma suspensão especial, que faz ele ficar parado mesmo que alguém ficasse se mexendo dentro dele. A única coisa que não é a prova de balas era o tanque de gasolina, e se ele tentar atirar no carro vai explodir. Ciro começa a xingar o cara, pedindo para sair, mas o dono do carro fica quieto e desliga a ligação. De repente tudo começa a ficar muito frio, porque o dono do carro ligou o ar-condicionado, e colocou na temperatura mais baixa, algo congelante. Ele tenta desligar mas não consegue, porque tudo era controlado por ele. Ciro tenta se aquecer, e tem a ideia de rasgar o jornal e coloca na saída do ar-condicionado. Também se enrola no carpete do carro, quase não aguentando o frio. O ar-condicionado é desligado e o ladrão recebe outra ligação do dono. O Ciro pede água, e fala que não estava aguentando mais de tanta fome. Só que o dono só fica em silêncio. Ele começa a xingar e gritar pedindo ajuda. Então Henrique desliga, e nessa hora uma viatura da polícia aparece, sendo uma esperança para ele sair dali. O policial sai da viatura e caminha em sua direção, mas apenas coloca uma multa no para-brisa, porque ele estava estacionado em local proibido. Ciro tenta chamar a atenção de todas as formas, gritando, se debatendo em tudo, mas do lado de fora não dava para ouvir nada. Várias horas depois o dono do carro liga novamente, pedindo o nome completo do ladrão. Em troca disso iria falar onde tinha água dentro do carro. Ciro então dá o seu nome e o dono fala que tem água em uma mangueira no porta-mala. Ele quebra a parte de trás e coloca a água dentro de uma garrafa. Ela tinha uma cor esquisita, mas ele bebe mesmo assim. Ainda morrendo de fome ele começa a comer papel. Mais tarde o dono do carro liga de novo e revela que tem uma doença terminal, e que os médicos deram para ele mais um ano de vida e por isso ele não tem nada a perder. E Ciro não iria sair dali vivo. Ele já estava tanto tempo dentro daquele carro que não aguentava mais. Para sair do tédio ele começa a rabiscar os bancos e depois cola adesivos na janela. Ele faz as necessidades em um pote e depois bebe. O gosto é muito ruim então ele tampa o nariz e continua bebendo. No dia seguinte um outro ladrão se aproxima do carro e tenta arrombar a porta, só que ele é pego pelos moradores e é preso pela polícia. Ciro usa um metal na lataria do carro e consegue fazer um buraco pequeno, para tentar chamar a atenção das pessoas. Mesmo gritando ninguém consegue ouvi-lo do lado de fora. À noite com muita fome ele vê um pequeno grilo. Ele coloca em sua boca mas não consegue comer, porque sentiu pena. Na manhã seguinte Ciro recebe uma ligação do dono do carro, que fala que estava de bom humor, e por isso fala onde tem um bolinho, que estava atrás do freio. Ele pega e come tudo na mesma hora. Ficar muito tempo dentro do carro fez com que ele memorizasse toda a rotina das pessoas que moravam naquele bairro, a hora que elas saíam de casa até a hora que voltavam. Depois ele coloca a bateria do celular no sol, para ver se carregava e depois de um tempo isso tinha funcionado. Ele consegue ligar o celular, e faz uma ligação para sua esposa, mas ela não atende, e ele deixa um recado na caixa postal, dizendo para ela cuidar bem do filho e que ele amava muito os dois. Mais tarde o dono do carro liga para ele, falando que tinha encontrado a sua família. Ele fica nervoso e pede para não fazer nada com eles. Ele começa a chorar e fala que não merecia aquele sofrimento todo. Henrique fala que olhou seu histórico, e descobriu que ele já tirou a vida de várias pessoas, e uma delas foi um motorista de ônibus que reagiu ao assalto. Ciro fala que se arrepende de tudo que fez, e que já pagou pelos seus erros. Henrique fala para ele olhar para frente. Nessa hora conhecemos o dono do carro. Ele entra no carro mas Ciro está muito fraco e não consegue fazer nada. Nessa hora Henrique recebe uma ligação, e quando pega o celular, Ciro saca sua arma e dispara. Ele consegue fugir para fora do carro, sai devagar pela rua porque está muito fraco, e pedindo ajuda, mas o dono do carro consegue alcançar ele. Nessa hora uma policial aparece,
pedindo para ele soltar a arma, mas Henrique faz ele de refém. A policial pede reforço e depois de um tempo a rua fica cheia de policiais. Mesmo assim Henrique não quer soltar Ciro, dizendo que ele era vítima. A polícia então chama um negociador, que pergunta para Henrique se tinha alguma maneira de tudo terminar bem. Ele disse que cansou de ser humilhado por ladrões, e dessa vez ele quer vingança. O negociador fala que ele não estava com raiva do Ciro e sim do mundo, então machucar ele não mudaria nada. Ele fala se ele soltar o Ciro em alguns dias ele estaria roubando de novo, e não pagaria pelo que já fez. Os moradores ficam do lado de Henrique, e pergunta a quem já foi roubado que levantasse a mão. O negociador então caminha até ele, falando que mesmo se ele matar o ladrão nada mudaria, e o mundo continuaria seguindo normalmente. Ele fala para Henrique que ainda tinha uma chance dele não sujar suas mãos com uma pessoa como o ladrão do Ciro. O negociador consegue convencer Henrique, que mesmo com raiva resolve soltar o ladrão, e é levado pela polícia, mas Henrique não solta a arma e entra no carro. Ele abre o vidro e coloca seu celular em cima do teto. Com uma contagem de 20 segundos, o negociador percebe o que vai acontecer e grita para todo mundo se afastar. E uma explosão acontece. Henrique explodiu o carro atirando no tanque de gasolina, e acabou morrendo, e Ciro apenas foi preso. Fim. O que você achou? Deixe-me saber aqui nos comentários. Dê uma olhadinha nos meus outros vídeos, acho que deve ter algo interessante para você. E se quiser ajudar o canal, apenas compartilhe e deixe seu like, se inscreva para receber notificações dos próximos vídeos. Até mais!